Bom, pessoal, aqui estou eu, Pastor Raul, para vocês. E hoje eu vim aqui para indicar um review que muita gente já pediu aqui no canal. É uma Bíblia simples, onde o principal atrativo dela é o quê? A tradução mais confiável que nós temos a respeito do texto recebido. Isso mesmo, eu estou falando da Bíblia Sagrada ACF RCM, com referências, concordância e mapas com as palavras de Cristo destacadas. Então, nós vamos dar uma olhada nessa maravilha aqui. A gente não deve correr muito na questão da tradução, pessoal. Embora seja uma Bíblia, não é uma Bíblia de estudo, tá bom? Muitos perguntam, eu já vi canais indicarem essa Bíblia como a Bíblia de Estudo ACF. Não, ela não é uma Bíblia, ela não é uma Bíblia de estudo, nem uma Bíblia com auxílios. Ela é uma Bíblia simples que tem algumas ferramentas que vai ajudar no seu dia a dia. Ela traz inclusive as referências cruzadas desta tradução, o que torna as referências mais exatas. Exatamente. Almeida Revista e Corrigida, ela tem uma referência que é dela. Ela tem uma concordância que é específica para ela. E é muito legal, entendeu? Porque aí você tem mais exatidão no que eles estão mostrando. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos ver essa maravilha aqui, ó. Bíblia Sagrada RCM, referências, concordâncias e mapas da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Uma Bíblia que traz nada mais, nada menos do que a mais exata das traduções. Não quero dizer que você só deve ler essa, pessoal, tá bom? Mas hoje é a tradução mais exata que nós temos, tá bem? Então vamos lá, vamos ver essa maravilha. Bom, pessoal, aqui está uma das mais pedidas aqui no canal. Bíblia Sagrada, RCM, referências, concordância e mapas. Palavra de Cristo, evidência. Palavra de Jesus vem em vermelho. Almeida Corrigida Fiel, vocês sabem que quando eu uso uma tradução para estudo, é a tradução que eu mais uso. Esta palavra é fiel. Por quê? Porque essa palavra ela traz um texto que tem melhor qualidade do que qualquer outra das traduções em português. Infelizmente, nós não temos uma Bíblia traduzida do texto majoritário, então a gente tem que se contentar com o texto Reciptos, que, digamos, não é o melhor texto, mas é melhor do que esse texto crítico que usam, né? Em grego. A gente está falando de texto grego do Novo Testamento. Então, essa daqui é a versão em capa dura, tá bom? Olha, aquela cobertura brilho, que é uma coisa assim, que eu não sei de onde eles tiraram, que isso é bonito, mas amém, né? Eu demorei muito para fazer o review dessa Bíblia, mesmo vocês falando muito dela. Ai, pastor, a RCM é a versão, finalmente nós temos uma Bíblia de estudo com a CF, que bom, não sei o que. Não, pessoal, ela não é uma Bíblia de estudo. Eu vou mostrar uma Bíblia aqui para vocês terem uma ideia e vocês vão ver que o conteúdo dela é bem parecido uma Bíblia que a gente já tem no mercado e não é uma Bíblia de estudo. Tá bom? Então é uma Bíblia que ela tem alguns recursos, mas não chega a ter nota de estudo. Nós vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês. Então a capa dura a gente abre, encadernação normal em papel mesmo, papel mais grosso. Aí vem papel Bíblia fininho, tá? A gente vem, ó. Aí a gente tem Bíblia Sagrada, RCM, referência a concordância mapas. Esta palavra é fiel, Antigo Testamento Massorético, Novo Testamento, textos Reciptos, fiel aos originais que João Ferreira da Almeida usou na tradução da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, aqui com a assinatura do Ferreirão, do João Ferreira de Almeida. Então aqui uma outra folha de rosto mais completa, a Bíblia Sagrada RCM, referência, concordância, mapas, contendo o Velho e o Novo Testamento traduzida em português por quem? João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Tá? Grafia revisada segundo o acordo ortográfico da língua portuguesa, palavras de Cristo em evidência, grande RCM, letra gigante. Cadê a ficha catalográfica? Eu quero ver se tem onde ela foi impressa. Bom, Bíblia Sagrada. Essa daqui é a versão 2011 da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana. O registro do ISBM, que é a capa luxo, e é a capa econômica,
tá? A capa econômica é essa daqui que nós temos, que é essa capa dura. Sociedade Bíblica, Trinitarian, concordância abreviada. Aqui o copyright da concordância abreviada, dos mapas, as referências. Tem o copyright da Sociedade Bíblica do Brasil, então são as referências da tradução ACF, é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Glossário, Palavra de Cristo em Evidência. Não fala SW Press, não fala onde foi impressa. Não sei se é SW Press, a gráfica. Eu queria muito saber onde ela foi impressa. Índice dos livros da Bíblia. Então a gente tem aqui um índice básico que nós temos em qualquer Bíblia. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, é a Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil. Edição com letras vermelhas, tá? Essa daqui é aquela edição da consciência cristã. Um monte de gente falou, é a Bíblia do Nicodemos, não sei o quê. Não, não é a Bíblia de estudo do Nicodemos. Não, ela só tem umas folhas aqui no meio dela, entendeu? Que atrapalha a encadernação com alguns pensamentos do Augusto Nicodemos, mas no final das contas, ela é uma Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, normal. Vocês têm um review dela aí no canal, tá? Então, se você vê o índice, olha, tá vendo? É o mesmo esquema, é igual praticamente. Ó, tem até a fita, tá vendo? Então, é uma Bíblia tradicional, a única coisa que ela traz é a ACF. Mas vamos continuar vendo, pessoal. Ó, índice dos livros da Bíblia. Não tem o índice em ordem alfabética. A Bíblia Tranquila da SBB também não tem, tá? Ó, não tem o roteiro de leitura, ó, não tem. Ó. Então, prefácio, palavras do tradutor e dos revisores. A Bíblia Sagrada nesta versão é resultado de mais de 350 anos de esforços dedicados desde quando João Ferreira de Almeida começou o seu trabalho de tradução. Jovem, inteligente, Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, no ano de 1628. Aos 14 anos, ele já estava na cidade da Batávia, hoje Jacarta, capital da Indonésia. Um dia recebeu um folheto escrito na língua espanhola que o levou ao encontro pessoal com Deus, como Nicodemos e Saulo de Tarso. Logo começou a pregar nas igrejas. Aqui é uma história do João Ferreira de Almeida. Aí vem aqui, ó, uma introdução à edição Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Vamos dar uma olhadinha. A Bíblia na edição corrigida e revisada foi preparada por pessoas com a mesma convicção do tradutor João Ferreira de Almeida de que as palavras das Sagradas Escrituras, originariamente escritas em hebraico, em aramaico e em grego, foram inspiradas por Deus. E, uma vez que Deus preserva a sua palavra, as Sagradas Escrituras falam com nova autoridade a cada geração, levando as pessoas à salvação, fazendo com que sirvam a Cristo para a glória de Deus. Há séculos, a tradução de Almeida tem sido a preferida da grande maioria dos leitores da Bíblia, em língua portuguesa. Indiscutivelmente continua sendo. Almeida seguiu o sistema de tradução chamado de equivalência formal, assim como fizeram os grandes reformadores, ou seja, tentou traduzir cada palavra usando o mínimo de palavras de transição necessárias para garantir a fluência da leitura em português. Por quê, pessoal? Vocês sabem que o hebraico, o aramaico, o grego são línguas muito diferentes do português. Então vai ter momento em que você vai traduzir que você tem que completar a questão ali. Não tem como correr, entendeu? Então alguma coisa vai ter que ser completa para poder dar o sentido àquilo que é escrito, tá bom? Então essa é a equivalência formal, ela não é literal, tá? Ela é equivalência formal, ou seja, se modifica o mínimo possível. Se podemos dizer que João Ferreira de Almeida é o tradutor mais amado e respeitado, pode-se dizer também que a versão mais respeitada e procurada é a corrigida. Como Almeida, todos os editores desse texto, a edição corrigida e revisada fiel ao texto original, também conhecido por Almeida Corrigida Fiel, ACF, creem que as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus, toda escritura divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16. Por essa razão, os editores do texto bíblico gastaram anos com dezenas de revisores na produção do texto, objetivando modificar o mínimo possível
conquanto corrigissem a ortografia e tirassem qualquer influência do texto crítico do Novo Testamento, que for introduzida indevidamente ao trabalho de Almeida. Aqui já é uma rixa deles com o pessoal do texto eclético, né? Ó, aí aqui vem os princípios da tradução. Tempo verbal e concordância no hebraico. O nome próprio de Deus no Velho Testamento. Itálicos, ortografia, uso do português moderno. E aí a gente vem. Depois disso, depois do texto explicando sobre a tradução, a gente vem para o texto bíblico. Olha, não tem nota de estudo, tá vendo? Ó? É um texto limpo. O que nós temos aqui? Nós temos o nome do livro, o título, numa letra que não é em hebraico, numa letra que não está em negrito. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ver. Ela só está deslocada para a lateral. Isso aqui foi uma tentativa de dar uma modernizada na diagramação. Então, nós temos 4 colunas. A primeira coluna você tem referência cruzada, nas 2 colunas do meio texto bíblico, e na última coluna você tem mais as referências cruzadas da segunda coluna do texto bíblico. Então, isso aqui, essa é a Bíblia. Você não tem estudo, você não tem auxílios, você não tem quadros com indicação, você não tem nada disso. É uma Bíblia com referência cruzada. Ponto. É disso que se trata, olha. E aí a gente vem aqui, ó. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte, ó. Aqui, ó. Abraão e Ló separam-se. No verso 7 de Gênesis 13, e houve contenda entre pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Certo? Certo. Aí aqui do lado você tem a referência cruzada. Todo mundo conhece a referência cruzada. Então nós temos Gênesis 26, 20, ó. Tá aqui, ó. Gênesis 26, 20 tá aqui. Ele vai te jogar para Gênesis 21, 25. O que trata Gênesis 26, 20? E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam. Isso daqui já está lá na frente. Então essa referência cruzada, ela vai tratar de assunto, versos que tratam do mesmo assunto. Aqui, ó, Gênesis 13, 18, 12, 6, aqui é o 12, verso 6. Gênesis 13, 18, ó, o 13, 7 aqui, ó. O 13, 7 aqui, ó. Então é uma referência que ela trata muitas vezes do mesmo assunto e muitas vezes e na maioria das vezes ela vai tratar do assunto. Ela trata do mesmo acontecimento, mas geralmente ela vai tratar do mesmo assunto. Essa é a referência cruzada. É essa a ferramenta que você vai ter. Aqui em números é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Por exemplo, lá em Marcos 6. O que aconteceu? Eu peguei aqui o comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e eu peguei uma passagem que eu gosto muito de usar para testar as referências cruzadas das Bíblias de estudo. Então eu dei uma olhada aqui. Então eu tenho aqui, ó, Marcos 6, 34, ó, o contexto de Números 27, 17, tá vendo? Então vamos lá. Vamos ver se na referência cruzada de Marcos 6, 34, eu tenho Números 27, 17. Entendeu? Porque não é um conteúdo, não é uma questão clara daqui. Está tratando do assunto, está tratando no contexto de Números ali. Então, pouquíssimas referências têm isso. Eu só vi essa referência na Thompson até hoje. Vamos dar uma olhada, Marcos. Aqui tem Marcos 8, 2, 9 e Mateus 9, 36. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, certo? Então a gente vem aqui, ó, em Números 27, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. É o mesmo assunto, tá vendo? Só que aqui, ó, Mateus 9:36. 9:36 está aqui. E a referência cruzada de Levítico está aqui, ó. Marcos 6:34. Está aqui em Levítico. Mas não está ao contrário. Você não tem o cruzamento da referência. Apenas a Thompson me deu isso. A Thompson, a mais antiga, a nova que foi atualizada, não tem. Também, viu? Só a Thompson antiga. Aquela letrinha pequenininha. Ela tinha, tá? Eu não sei agora as edições atuais como é que tá. Mas ela tinha, ela fazia o cruzamento.
ela pegava de lá para cá. Agora, essa daqui, o que acontece? Ela mostra a evolução. Então, você vai pegar aqui de números para Marcos, não de Marcos para números. Eu acho que até isso seria um problema para esse tipo de referência aqui, porque senão você praticamente dobraria o número das referências cruzadas. Mas entenda, se você for realizar um estudo em Marcos, você não vai começar por Levítico para tratar do mesmo assunto. Então, isso que as referências da Thompson muitas vezes são únicas. Então, tem essa questão, pessoal. Tá, vamos correr que a gente tem os auxílios. Aí, o que acontece? No final, depois de Apocalipse, ela traz palavras de Jesus em vermelho, como a gente pode ver aqui, ó em Mateus. Mateus, ela traz as palavras de Jesus em vermelho. Vamos ver o tamanho da letra dela, que eu sei que isso é uma coisa importante para vocês. Minúscula dá 2 milímetros, maiúscula dá 3 milímetros, tá? O tamanho da letra. A letra das referências é minúscula, né? É pequenininha. Então a gente tem minúscula 1 milímetro e maiúscula, que aqui vamos pegar aqui, maiúscula nos dá 2 milímetros, entendeu? E é um corpo mais fino, tá? Então, no texto bíblico é isso que vocês têm, pessoal, tá? É isso que vocês têm. Aí a gente vem para os auxílios. Aí que eu quero trazer uma coisa para vocês. Os auxílios dela que tem no final não é nada muito maravilhoso. Elas não têm introduções, como, por exemplo, as bíblias normais. Essa bíblia aqui, que é uma bíblia normal, com edição com letras vermelhas, tem. Ela não tem. Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer os auxílios no final. Então, a gente tem um glossário, que é um dicionáriozinho. Detalhe, esse dicionário ele traz o termo, arrecada, arrazoar, discutir, Lucas 5:21. E vai trazer a passagem base disso daqui. Base que eu digo é o quê? Onde você vai encontrar esse termo nesse sentido. E aí a gente vem, tá? O glossário. Não é um glossário grande, tá? É um glossário bem pequeno, são 3 folhas. Entendeu o que ele traz? Aí a gente vem um plano de leitura, Salmos e Novo Testamento 2 vezes. Olha só. Então a gente tem um plano de leitura em 2 anos, segundo ano, tá certo? E aí a gente vem para a concordância bíblica abreviada. É uma concordância bíblica feita sob medida para a tradução da ACF, assim como as referências. E aí a gente vem esse conjunto de mapas, que é um conjunto de mapas colorido, que é muito bonito. Aqui a gente vê os hititas, olha, aqui o Império de Tutmós III, os hititas, o Urrianos, olha só, Mitanni, e aí vem. O Oriente Próximo no tempo dos patriarcas, olha que legal. Êxodo e conquista de Canaã, distribuição da terra entre as 12 tribos. Lembra daqueles mapas da SBB que eram abertos, cara? Que raiva que dava daquilo. O Império de Davi e Salomão. O reino dividido, o Oriente Próximo, olha, próximo no tempo do Império Assírio, Impérios Persa e Babilônico, olha, o Templo de Salomão, Jerusalém na época de Davi e Salomão, Jerusalém na época de Ezequias, na época de Neemias, e aí vem, vida e ministério de Jesus. São mapas e desenhos muito bonitos, olha. Primeira e segunda viagem missionária de Paulo, olha só. Aqui aparece até Itália, aqui é Europa. Judéia está aqui. Império Romano na época do Novo Testamento. E aí Jerusalém, hoje em dia, o centro de Jerusalém. Então essa a Bíblia João Ferreira de Almeida, RCM. Bom, pessoal, essa foi a Bíblia Sagrada RCM, referências, concordância e mapas com as palavras de Jesus destacada. Vocês viram que é uma Bíblia que tem um tamanho de letra muito bom, traz uma tradução das mais exatas que nós temos em língua portuguesa, tá bem? Pessoal, lembrando que ela é a mais exata, mas nós temos entre as Bíblias que nos trazem a palavra de Deus, nós temos outros, como por exemplo a NVT, NVI, até mesmo a NTLH e a Mensagem. São Bíblias que nos trazem a palavra de Deus. Só que essa daqui, se você quiser uma tradução para estudar, essa é uma tradução mais indicada. Ela vai trazer mais arcaísmos, ela vai trazer mais um pouco mais de dificuldade na interpretação. Mas por quê? Porque o hebraico e o grego bíblicos, eles são uma linguagem uma língua
que além de ser outra língua, era uma língua falada em outra época, com outros costumes, de uma outra cultura. E nós temos que entender isso, tá? E essa aqui, a Bíblia Sagrada RCM, uma Bíblia 100% texto tradicional. O que é texto tradicional? Antigo Testamento, texto massorético. Novo Testamento, nós temos o texto recebido, tá bom? Então ela traz os melhores textos para a tradução de Bíblia que nós temos à nossa disposição. Então essa foi a Bíblia Sagrada RCM, recomendação aqui do Nascido de Novo. Para quem gosta de estar lá com a mão na massa, é muito recomendado esse brinquedo. Pessoal, não se esqueçam que aqui na descrição tem o link para você aprender quando usar esse tipo de material. Exatamente, no link aqui embaixo é um curso gratuito, que é o curso de estudo bíblico exaustivo do Nascido de Novo. Um curso onde você vai aprender a usar Bíblia de estudo, Bíblia com auxílio, comentário bíblico, teologia sistemática, manual bíblico, quando ler cronologicamente, por que ter várias traduções. Você vai aprender tudo isso, todo o contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico. Vai estar tudo ali para você, a explicação de onde e quando usar cada coisa. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.